ao conteúdo. Agora a gente vai falar sobre a classificação do carbono em uma cadeia carbônica, certo? Nós temos 4 classificações: carbono primário, secundário, terciário, quaternário. Quando é que eu vou ter o carbono primário? Bem, o carbono primário ele vai estar ligado apenas a um outro átomo de carbono. Observe que eu tenho que ter a ligação carbono-carbono. Esse carbono e esse são dois carbonos primários, porque eles só se ligam a outro átomo de carbono cada. Eu tenho a classificação como carbono secundário, quando ele está ligado a dois outros átomos de carbono. Observe que os carbonos centrais aqui eles estão ligados a dois átomos, ó. Esse está ligado com esse e também está ligado com esse. Então ele é secundário. Assim como esse está ligado com esse, também está ligado com esse do seu lado. Carbono terciário está ligado a 3 outros átomos de carbono. Observe aqui esse, né? Ao lado, os dois lados ele tem um e abaixo ele tem outro, então são 3. E o carbono quaternário ele vai estar ligado a 4 outros átomos de carbono. Por exemplo, aqui a estrutura está sendo numerada 1, 2 até o 13. E aí, quais são os carbonos primários? Observe que os carbonos primários eles vão estar ligados a só um outro átomo de carbono. Então, pela estrutura, nós temos os carbonos 1, cadê o 7, o 8, 9, 10, 12 e 13, né, na ordem numérica. Quais são os carbonos secundários dessa estrutura? Volte. Os carbonos secundários são apenas 2, né? O 5, que está ligado no carbono 4, no carbono 6, e o carbono 6, que está ligado com o carbono 7 e o carbono 5. Carbono terciário, eu vou observar aqui pela estrutura carbono 2, carbono 4, terciário também, e o carbono 11. Percebam que esses carbonos aí, o 2, 4 e o 11 estão ligados a 3 outros átomos. E quaternário? Bem, quaternário eu vou ter apenas um. Qual é esse carbono? O carbono de número 3. Então, todos os carbonos que foram numerados aí, eles têm uma classificação. De novo, primário ligado a 1, secundário ligado a 2, terciário ligado a 3, quaternário ligado a 4 outros átomos de carbono. Lembrando que tem que ser carbono. Representação dos compostos orgânicos. Bem, nós temos aqui 3 formas de representação de compostos orgânicos, né? Que é a fórmula estrutural completa, a fórmula estrutural condensada e a fórmula molecular. Só que a fórmula estrutural condensada ela vai apresentar 3 maneiras de você representar uma cadeia. Beleza. A fórmula estrutural completa. Aqui a gente vai estar apresentando a molécula de octano. E essa molécula ela faz parte da gasolina. Então, observe a estrutura. Volte. Beleza? Nós temos os átomos de carbono, ó, todos fazendo uma cadeia. E cada átomo de carbono está ligado 4 vezes, né? Ele tem que ter a tetravalência dele sendo observada. Então, por exemplo, esse carbono aqui, ele está ligado com outro átomo de carbono e 3 hidrogênios. Então, o carbono ele tem que ser tetravalente na estrutura orgânica. A fórmula condensada, nós vamos ter a representação dos elementos carbonos, mas percebam que nessa situação nós não estamos mostrando cada disposição dos átomos de hidrogênio. Aqui eu vou juntar os hidrogênios, ó, e eu vou dizer quantos tem. Então, por exemplo, aqui nesse carbono eu tenho 3 átomos de hidrogênio. Então, ao invés de colocar C, H, H, esses tracinhos de H, eu vou colocar que eu tenho carbono e H3. Significa dizer que eu tenho 3 hidrogênios ligados nesse carbono. Observe esse carbono aqui.
pincel, esse carbono bem aqui, ó. Pronto. Esse carbono aí, sendo destacado, ele é esse carbono aqui, ó. Então, eu tenho um hidrogênio ligado nele e eu tenho outro carbono aqui que está ligado a 3 hidrogênios. Então, eu vou ter CH3. E esse da extremidade tem 3 hidrogênios ligados a ele. Então, ao invés de fazer isso, né, representar esses 3 hidrogênios, eu coloco apenas um CH3, indicando que eu tenho 3 hidrogênios ligados nesse carbono. Também, como forma representada, eu estou mostrando aqui o segundo do meio. Essa estrutura aqui. Aqui eu não vou estar mostrando todos os carbonos, mas apenas os da extremidade, das extremidades. Então, quem está sendo mostrado aqui? Carbono de pontas, né? No meio, eu vou ter apenas vértices, né? Ou seja, cantos. Eu tenho um cantinho aqui, outro cantinho aqui. O que mais? Então, se eu for observar isso, CH3, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou ter justamente esses 3 carbonos aqui, ó. E esses 3 da ponta, eu vou colocar aqui de vermelho. Eles estão sendo mostrados aqui. Muda, bicho. Estão sendo mostrados aqui, ó. Beleza? E a última forma, que é a forma mais condensada ainda, o pessoal chama de traços, né? Estrutura de traços. Eu vou ter uma representação mais simples ainda, onde serão omitidos os carbonos e serão omitidos os hidrogênios. Temos apenas traços. Aqui é uma dica muito importante, né? Para cada canto, eu vou ter um átomo de carbono. A cada canto e extremidade eu vou ter um átomo de carbono. Então eu vou perceber que eu tenho carbono aqui, aqui, embaixo, aqui no meio, aqui, aqui e aqui nessa ponta, certo? Então esses cantos, eles representam carbonos. Professor, e como é que eu sei quantos hidrogênios eu vou ter? Aí você vai ter que contar até 4, né? Sabendo que o carbono faz 4 ligações, então o que faltar para completar 4, a gente completa com hidrogênio. Vamos ver exemplo aqui. Beleza. Observe. Para cada canto e extremidade é um átomo de carbono. O carbono faz 4 ligações, o restante é completado com hidrogênio. Uma observação. Se for ligação simples, é uma para cada ligação, né? Um tracinho. Se for dupla, vai ser 2 traços. Se for tripla, vai ser 3. Beleza. Então, só demonstrando aqui, pincel, colabora. Esse carbono aqui, né, que a gente falou, cada carbono, cada canto, cada extremidade, cada canto, cada ponta vai ter um átomo de carbono. Então, se eu tenho esse átomo de carbono e ele está sendo ligado com outro, por essa ligação simples aqui, está faltando quantos? Está faltando 3. Então, nesse carbono aqui eu vou ter quantos hidrogênios? 3. Certo? Professor, e nesse carbono aqui, ó? Pronto. Observe que ele está nesse ponto aí, nesse cantinho aqui, nós temos 3 outros traços. Isso significa que esse carbono está fazendo 3 ligações simples. Ah, professor, e quantos hidrogênios está faltando? Até 4, né? Se está fazendo 3, falta quanto para 4? 1. Então tem um hidrogênio ligado nele. Beleza. Então a gente vai fazendo assim. Então nós vamos fazendo dessa maneira. Mais um exemplo aqui. Esse carbono aqui, ó. Bora, pincel, colabora. Esse carbono aqui, ele vai ter quantos hidrogênios ligados a ele? Percebam que
Para um lado eu tenho um carbono, que está sendo ligado, para o outro eu tenho outro. Então, se ele está fazendo duas ligações, faltam dois para completar a tetravalência, ou seja, ele se ligar com 4. Então, faltam dois hidrogênios. Beleza. Exemplo de determinação de fórmulas moleculares. Aqui eu tenho a vitamina A e eu tenho que saber como é que é a fórmula dessa vitamina. Muitas vezes vocês vão encontrar aí em vestibulares, no Enem, questões desse tipo, onde você vai ter que determinar as fórmulas moleculares. Então, como é que a gente faz isso, professor? Simples. Conte até 4. Bora, pincel, colabora, bicho. Conte até 4, né? Então, primeiro determina o número de carbonos. Lembrando que cada canto, cada extremidade tem os carbonos. Então, tem alguns carbonos visíveis, né? Como esses daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, já são 6. Cantinho, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, né? Então, essa cadeia aí da vitamina A, que é muito importante aí também para a nossa visão, para a proteção de pele, nós vamos ter carbonos iguais a 20. Então, depois é só observar o número de hidrogênios que você terá. Como é que eu vou saber disso? Aqui eu já vou ter 3. Ó, CH2, 3. Esse carbono aqui está fazendo uma ligação dupla e uma simples. Então, aqui ele vai faltar só um. Então, tem um hidrogênio aqui, mais 3 aqui, mais um aqui, um aqui, um aqui, 3 aqui, mais um aqui nesse canto. Aqui eu vou ter mais um também. Esse carbono aqui ele já está fazendo as 4 ligações, então não preciso colocar hidrogênio. Mais 3 desse. Esse está fazendo 2, falta 2. Esse também. Esse também. Esse já faz as 4. Esse tem 3. Meu Deus. E o outro eu tenho 3. Enfim, quando você somar isso tudo vai dar 30 hidrogênios. E o oxigênio, nós vamos ter apenas um. Você observa a estrutura, apenas um. Então, a fórmula molecular, ela vai ser C20, H30 e O. Outros exemplos aí, temos a cafeína, que tem essa fórmula molecular, essa fórmula estrutural, desculpe. E aí nós vamos ter que fórmula molecular? Quantos carbonos nós temos? Lembrando que os cantos, né, as extremidades temos carbonos. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então aqui tem C7. Beleza. Quantos hidrogênios? Aqui a gente tem que se ligar, né, que o nitrogênio faz 3 ligações. Então, quando ele está com 3 já está saturado. E o carbono? Carbono aqui ele vai ter, se esse daqui está fazendo ligação dupla e uma simples, ele tem 3. Então, falta um hidrogênio. 1 mais 3. Né? Aqui já está com as 4. Aqui também. Mais 3 daqui. Então, aqui já foi 3, 6, 7. 7 e mais 3 aqui. Eu sou eu do oxigênio aqui. O oxigênio faz só uma ligação dupla ou duas simples, né, para completar o seu octeto. Então, percebam aí que nós temos 3 mais 3 mais 3, 9 e mais 1, 10. Então, número de hidrogênios, 10. Nitrogênios, só contar. 1, bora pincel. 1, 2, 3, 4. Então, vai ser N4. E oxigênios nós temos 2, visivelmente. Então, essa é a fórmula molecular aí da cafeína, né, que é uma substância que está presente no café. Então, diversas vezes nós vamos estar falando de substâncias que estão em alguns locais.
mais um, a glicose, para determinar a fórmula molecular. Quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós temos C6. Quantos hidrogênios? Lembrando que para cada carbono, nós temos que completar o seu octeto. Esse carbono aqui, ele já vai estar com o seu octeto completo. Então, não precisa de hidrogênios, com exceção desse, né, que está ligado também. Então, aqui a gente tem 1. Esse carbono aqui, temos 2. Mais um daqui. Mais um daqui. Aqui também precisa de 2, porque está ligado com outros átomos de carbono aqui. Aqui de mais 2, aqui a gente tem 1. Aqui a gente tem outro. Aqui mais 2. Aqui mais 2. E aqui 1. Então, se você contar, dá 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. CH12. Acho que eu não peguei essa fórmula aqui na da glicose, não. Então, aqui eu vou ter realmente essa fórmula, que eu estava esquecendo de contar aqui essa ligação do carbono, essas ligações aqui, carbono com as hidroxilas, né, esses OHs. Então, aqui a gente vai ter 6 carbonos, recordando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, fica C6. O número de hidrogênios. Nós temos esse carbono ligado a esse. 1. Esse carbono aqui ele já está ligado com OH, com outros 2 carbonos. Então, só vai faltar um hidrogênio. Esse daqui do mesmo jeito. Esse também. Esse também. E esse ele vai estar ligado com 2 hidrogênios. Porque eu só tenho um aqui e outro ligante aqui. Então tem que ser 4. Tem mais um hidrogênio aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui e outro hidrogênio aí. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então fica 12 hidrogênios e um total de 6 oxigênios. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lembrando que só quem fica oculto aqui, quem não fica sendo mostrado, né, fica subentendido, são os átomos de hidrogênio e átomos de carbono. Agora a gente finaliza com a classificação de cadeias carbônicas, né, o fechamento. De acordo com o fechamento, nós temos cadeia aberta, ou chamada também de acíclica, né, você pode encontrar esses dois nomes, ou também chamado de alifático, que a gente pode abordar mais adiante, quando o encadeamento de carbonos não sofre nenhum fechamento. Então aqui a gente vai ter a cadeia toda aberta, tá vendo? Não tem nenhum fechamento. Do outro lado nós temos a cadeia cíclica, quando há um fechamento na cadeia formando um ciclo, ou também um anel. Percebam que aqui dentro forma um ciclo. Então aqui nós temos a cadeia fechada. Classificação de acordo com a disposição dos átomos. Temos dois tipos: cadeia normal, quando o encadeamento segue uma sequência única, só aparecem carbonos primários e secundários. Observe que todos esses carbonos aqui, eles são classificados ou como primários ou secundários, né? Os das pontas são primários e os do meio aqui são secundários. Cadeia ramificada. Na cadeia carbônica ramificada, nós vamos ter, além de carbonos primários e secundários, terciários ou quaternários. Aqui esses dois são primários, um primário e um secundário. Aqui a gente vai ter carbono primário e secundário. Esse carbono aqui ele vai ser um carbono terciário, e nesse carbono nós temos o que é chamado de ramificação.
Essa ramificação ela vai estar ligada aí na chamada cadeia principal, que a gente vai estudar isso daí mais adiante, tá? Volta. A classificação das cadeias também pode ser dada pelo tipo de ligação. Temos duas classificações. As cadeias elas podem ser saturadas. É um carbono saturado, atenção, atenção, atenção. O carbono é saturado apenas quando ele está fazendo ligações simples com outros átomos de carbono, né? Aqui, nesse exemplo, nós temos, volta, bora pincel, esse primeiro aqui, todos os carbonos são saturados, então essa cadeia é uma cadeia saturada. Saturado diz respeito a ligações. Quando é que é insaturado? Quando nós temos pelo menos uma ligação dupla ou tripla entre átomos de carbono, como nós temos aqui. Observe, átomos de carbono. Professor, e esse de baixo aqui? O carbono aqui ele está sendo ligado com o oxigênio. Beleza? Continua sendo uma cadeia saturada e o carbono também é saturado. Por quê, professor? Porque a ligação dupla aí ocorre entre carbono e oxigênio, certo? Então não tem relação de ser carbono-carbono. Já na cadeia insaturada, aqui a gente vai ter ligações duplas ou triplas entre carbonos. Lembrando, entre carbonos. Então, além desses carbonos serem insaturados, desculpem, a cadeia ela vai ser insaturada. Classificação também pode ser dada quanto à natureza dos átomos, né? Nós temos dois tipos. A cadeia ela é homogênea, quando na cadeia só existem átomos de carbono. Mais uma vez, um detalhe aqui. Aqui eu tenho um oxigênio, beleza? Mas o oxigênio ele não está entre os carbonos. Ele está aqui num cantinho, certo? Ele está fora da cadeia carbônica. E nós temos também as cadeias heterogêneas. Quando é que a cadeia é heterogênea? Quando na cadeia entre carbonos nós vamos ter um átomo diferente, que é chamado de heteroátomo. Então observem aqui nesse exemplo que o oxigênio está entre os dois átomos de carbono. E no segundo, o átomo diferente aqui é o nitrogênio, que está entre os átomos de carbono. É importante entender que as quatro classificações anteriores são independentes, isto é, isso não exclui as outras. Então, essa primeira aqui é uma cadeia aberta, normal, que ela não tem ramificação, saturada, que só tem ligações simples, e homogênea, que eu não tenho elemento diferente entre carbonos. Segunda, é uma cadeia aberta, tem uma ramificação, insaturada, que eu tenho a ligação dupla, e homogênea. Terceira, é uma cadeia aberta, ela tem uma ramificação nesse carbono aqui, ela é saturada, pois apresenta apenas ligações simples, ela é heterogênea, porque aqui eu tenho um enxofre entre carbonos. Terceiro, é uma cadeia fechada, por que é fechada? O anelzinho fechando aqui. É ramificada, né? Aqui eu tenho ramos, ela é insaturada, porque eu tenho ligações duplas entre os carbonos, e ela é homogênea, eu só tenho ligações carbono-carbonos, eu não tenho nenhum heteroátomo, nenhum átomo diferente de carbono entre eles. E o terceiro, nós vamos ter uma cadeia cíclica, normal, que ela não tem ramificação, ela é insaturada, que ela tem ligações duplas, e ela é heterogênea. Eu posso chamar isso aqui também de heterociclo, porque eu tenho o oxigênio entre carbonos que estão dentro do ciclo. Beleza? Dentre as numerosas cadeias que aparecem na química orgânica, uma das mais importantes é a que se denomina anel benzênico, ou ainda também chamado de
anel aromático. O nome proveniente do composto mais simples que apresenta esse anel é o benzeno. Então, aqui nós vamos ter uma estrutura cíclica, onde nós temos 6 carbonos, e esses 6 carbonos nós temos ligações duplas e simples de maneira alternada. Cada um desses carbonos ele vai ter um hidrogênio ligado a ele. Então, pela fórmula molecular, nós temos C6H6. Então, posso representar assim ou representar dessas duas formas aqui. Depois a gente vai falar sobre ressonância e a gente vai ficar o movimento de elétrons e vai falar um pouco dessas estruturas. Então, se você ver essas 3 estruturas, são anéis benzênicos. Compostos benzênicos ou aromáticos mononucleares ou mononucleados. Nós temos apenas um anel benzênico aqui sendo mostrado, né? Nós temos também compostos polinucleares ou polinucleados. Nós vamos ter isolados, se os dois anéis não se conectarem, né? Se entre os anéis aí nós podemos ter átomos de carbono, ou eles não se conectarem direto. E condensados, quando estão juntinhos, 2 ou 3 anéis estão juntinhos. O número de compostos aromáticos conhecido é tão grande que praticamente determinou dentro da química orgânica uma nova divisão, que é a química dos aromáticos. Disso resulta a classificação muito comum que divide os compostos orgânicos em alifáticos, como eu falei para vocês, que são aqueles compostos de cadeia aberta. Os alicíclicos, olha o nome, alicíclicos, né, são aqueles que têm cadeia fechada, mas não são benzênicos. E os aromáticos, que são aqueles que contêm os compostos, né, os anéis aromáticos. Aqui nós vamos ter alguns que são mistos, então vai ter uma parte que é o anel benzênico e a outra parte que vai ser uma cadeia aberta ou fechada. E esse é o nosso resumo. Aqui é a classificação das cadeias, né? Então depois vocês vão olhar esse material. Eu coloquei aqui alguns exercícios para que a gente possa resolver algumas questões, né? O conteúdo ele é grande, ele é realmente grande, né? Um vídeo tem 16 minutos, 17, 18, e outro tem mais de 27, porque o conteúdo ele é grande mesmo, certo? Mas ele é simples, não é complexo. Aqui nós vamos ter, para classificação de cadeias, o exemplo do ácido adípico, né? Como é que a gente classifica essa cadeia? Ela é uma cadeia aberta, saturada. Percebam que nós não temos ligações duplas ou triplas entre os carbonos. Ela é uma cadeia normal, não tem ramificações. Percebam que não temos carbonos primários, aliás, terciários ou quaternários. E ela é homogênea. Entre os carbonos nós temos apenas átomos de carbono. No segundo, temos a estrutura do citral, que tem forte sabor de limão e aroma cítrico. É uma cadeia do tipo aberta. Ela é insaturada, pois temos ligações duplas entre carbonos. Ramificada, temos carbonos terciários. E ela é homogênea. Por que ela é homogênea, professor? Não temos átomos diferentes de carbonos entre eles. O professor tem oxigênio aqui, mas ele não está entre os carbonos. Então, essa cadeia é aberta, insaturada, ramificada e homogênea. Então, essa foi a nossa aula. Até a próxima, eu vou deixar materiais para que vocês possam baixar e listas de exercícios. Obrigado.